Eu, Eduardo Cavalcante, agradeço a sua atenção e a sua audiência para essa nossa edição de hoje, quando teremos no centro da nossa roda, virou uma verdadeira roda viva aqui, o deputado estadual, ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-secretário de cidades, Ex-secretário de Agricultura. ex-secretário de Agricultura, Tá careca, né? e atual deputado estadual Wilson Santos, historiador e professor. Prazer recebê-lo. Prazer, Noque. Prazer, parabéns aí pelo programa, parabéns ao Cláudio. É uma equipe de primeira grandeza e um privilégio estar aqui. Para conversar com o Wilson, nós convidamos uma série de entrevistadores. O professor Joaci Silva, que esteve com a gente aqui na terça-feira, né, o sociólogo da UFMT, vivendo nos Estados Unidos, veio aqui também participar. O veteraníssimo jornalista Eduardo Gomes, também historiador, mais uma vez conosco. E vindo de Tangará da Serra, José Carlos Dias, também um veterano jornalista. Ex-secretário de Estado. Ex-secretário de Comunicação do Estado, na época de Bairro Mais, hoje diretor da Band FM em Tangará da Serra. Vamos conversar com o Wilson Santos, que nesses últimos dias, no final do ano e agora no início do ano, tem colocado no centro da discussão a questão da sonegação fiscal, né? E na audiência que aconteceu semana passada lá no Palácio, houve até um momento que empresários do combustível e você quase que debateram animadamente essa questão. Por que você voltou para esse tema e o que tem preocupado você nessa trilha? Você diz, nós já rodamos muito, né, professor Joaci? Já temos 30 anos aí nessa estrada e o que me traz agora essa discussão é concentrar em questões macro, questões de profundidade, sair do rame-rame, do varejo. E na minha concepção, a sonegação em Mato Grosso é uma coisa tão monstruosa, mas tão gigantesca, que ela pode chegar a algo em torno de 1/3 ou um pouquinho mais de toda a arrecadação do Estado, ou quem sabe para cada R$1 arrecadado, R$1 é sonegado em Mato Grosso. É impressionante o quanto sonega-se no Estado de Mato Grosso. Por exemplo, na área de cigarros, nós temos informações que a sonegação está entre 150 a 200 milhões de reais por ano. Na área de combustíveis, 600 milhões de sonegação por ano. Na área de ouro, isso corre solto, frouxo. No final do ano passado foi preso um avião em Goiânia, que ele saiu de Colniza com mais de 200 quilos de ouro, sem pagar absolutamente nada de imposto. E eu sempre tenho dito, se a sonegação no agronegócio, então aí é uma condicionante, não estou afirmando que é isso, estou fazendo um exercício aqui. Se a sonegação no agronegócio for igual à sonegação no setor de combustíveis, que é de 18%, o agro sonegaria em torno de 7,7 bilhões de reais por ano. Então, eu resolvi atacar assuntos com profundidade e estou trabalhando a questão da sonegação e a questão da educação em Mato Grosso como prioridades. A CPI da sonegação encerrou seu trabalho? Não. Até quando e como é que se desdobra essa investigação? Primeiro que eu defendo que a CPI tem que ser transformada em uma comissão permanente de combate à sonegação. Vou fazer essa observação no relatório. Nós terminamos a primeira etapa, que foi o setor de combustíveis. Nós ouvimos 2 grandes empresários, Aldo Locatelli e Júnior Mendonça. Nós ouvimos promotores de justiça de Mato Grosso e de São Paulo, juízes de direito de Mato Grosso, a direção do Cine Petróleo no Estado, a Federação Nacional, a Confederação. Tudo. Ouvimos a Cefaz, ouvimos o secretário de Estado e concluímos de que há 18% de sonegação em combustível. Combustível divide em 3 partes, diesel, gasolina e etanol. Algo em torno de 80% de tudo que sonega em combustível está no setor de etanol. A área de diesel e principalmente gasolina é mais rara a sonegação. Mas o setor de etanol em Mato Grosso, as usinas sonegam muito, mas muito mesmo. 18% de sonegação equivale a 610 milhões, é um FEX e meio por ano. Então a primeira etapa da CPI está conclusa
que foi etapa de combustíveis. Deputado, Agora nós vamos para mineração, frigoríficos e agronegócio. Deputado, essa sonegação do etanol é porque a usina vende direto para o posto sem controle da Petrobras e do governo do Estado? Talvez seja, né? Mas há muita malandragem, Eduardo. A fiscalização é frouxa, não sei se intencionalmente, sobre algumas usinas. Ela é frouxa. Às vezes, um mesmo caminhão faz 3, 4 viagens no mesmo dia com uma nota só. A nota passeia o tempo todo. Há muita mistura de álcool no etanol. E apresentei na sessão desta semana um projeto de lei que obriga todas as usinas a ter um medidor de vazão. Então o Estado vai ter agora um controle, inclusive à distância, para que tudo que for produzido seja medido como estão nas cervejarias. Aqui na Ambev você tem, em toda a produção de cerveja, de refrigerante, o medidor de vazão. Então nós vamos trabalhar para que as usinas produtoras de etanol, e vai explodir isso, hein? Porque agora os americanos, os chineses estão chegando e vão produzir etanol do milho, vai ser uma coisa gigantesca. Logo, logo vamos ouvir falar num duto para etanol, Cuiabá, Sorriso, Lucas, São Paulo, Lucas, Brasília, Lucas, Rio. Nós vamos ter dutos para levar toda essa produção gigantesca de etanol que está chegando no estado. Como acontece lá no Rio, de Duque de Caxias. Isso aí. Professor. Eu tinha uma pergunta. Seguinte. Isso aí é natural. É o que eu venho colocando, que a sonegação é um mecanismo que os donos do poder usam, porque o poder é ocupado pelos grandes grupos econômicos. E agora a tese que o Bolsonaro... a tese que o Bolsonaro defende e que o Mauro Mendes defende, que todo o grupo liberal defende, não sei se você está entrando nesse grupo ou não, é do Estado mínimo. Ora, o Estado mínimo é exatamente o Estado que entrega ao mercado, ou seja, aos grandes grupos econômicos, vamos dizer, a dinâmica da sociedade. Então, como você vai conseguir combater a sonegação se o Estado vai ser mínimo, se ele atualmente já é deficiente, perdulário e omisso? Como que vai? Quer dizer, então, na minha perspectiva, isso aí é como se fosse uma batalha já perdida, porque eu nunca vi grande empresário, quer dizer, realmente ir às barras da justiça, seja a justiça fiscal, seja a justiça comum, por sonegar. Quer dizer, então, as grandes anistias, quer dizer, os grandes acertos, os refis da vida e assim por diante. Então, eu fico assim meio temeroso se isso aí é apenas alguma coisa que vai passar uma bandeira para o povo e qual a eficiência do... Seria mero discurso. Exato, mero discurso e qual a eficiência disso. Porque eu já vi isso aí no governo, desde o Bezerra para cá, o tempo inteiro se fala, os últimos 5 ou 6 governadores, 7, sempre tocaram nesse problema de sonegação e depois o problema dos incentivos fiscais. Ou seja, o empresariado mama de fato no governo, quer dizer, no contribuinte. Esse que é o, vamos dizer, a diagnóstico. Em relação ao Estado mínimo, ele já falou que imagino que ele está combatendo esse pressuposto, que ele está falando uma comissão permanente, quer dizer, o Bolsonaro não fortalecer o Estado para fiscalização. O Bolsonaro não quer fiscalizar nada, está tirando até fiscalização de trânsito. Professor Josefo, acho que a sua avaliação é interessante. Eu tenho dito que as principais lideranças do agronegócio em Mato Grosso montaram uma armadilha para Mato Grosso. E é preciso desarmar essa armadilha que o agro montou em Mato Grosso. As últimas 5 eleições para governo, 2002, Blairo, 2006, Blairo, 2010, Silval, 2014, Pedro, 2018, Mauro, todos eles foram financiados pelo agro. Então, como é que vai Só que esse financiamento depois tem uma cobrança. Essa cobrança pode ser fechar os olhos para determinados setores navegarem, como o senhor colocou? Pode ser. E quem financiou o Dante? Pode ser. Não sei. Aquele tempo você tinha. Aquele tempo o agro não tinha tanta força. Mas qual a força econômica que financiou? E o Dante sempre foi um político urbano. Sempre foi um político urbano. Quem financiou o Dante foram o próprio partido, na época eu lembro o PDT em 94, o Brizola ajudou muito financeiramente a campanha do Dante.
algumas empresas privadas do Estado, algumas nacionais, mas o agro realmente ele chega em 94, o Maggi chega como primeiro suplente do Jonas, e aí vem, até então eles financiavam, depois eles passam a pôr a cara diretamente. Então a minha tese é a seguinte: há uma armadilha montada pelo agro em relação ao setor econômico e ao setor político do Estado. Eles dominam a economia do Estado e agora dominam a política no Estado há 20 anos. Muito bem. Por mais que o Estado seja mínimo ou o Estado necessário, ele não pode abrir mão do papel de regulador e fiscalizador. E aí acabou o Estado. Se o Estado abrir mão do papel de fiscalizador, acabou o Estado, não existe. Ele abriu mão do papel de fazejador. Cine Teatro Cuiabá, Grande Hotel, Hotel Águas Quentes, todos construídos na década de 40. Por quê? Porque não tinha iniciativa privada interessada em vir a Cuiabá construir teatro em Cuiabá. Cuiabá tinha 30 mil habitantes, construía aqui cinema. Então, aquele tempo você tinha um Estado fazejador, ele fazia tudo, onipresente. Com o passar do tempo e com a capitalização da iniciativa privada, foi observando que era possível delegar algumas tarefas do Estado para a iniciativa privada. A princípio, algumas tarefas mais periféricas. E com o passar do tempo, setores estratégicos, como até o setor de energia. Tá certo? Então, por mínimo que seja o Estado, ele não pode abrir mão do papel de fiscalizador. Por isso que o Enório colocou: vou deixar no relatório a sugestão de que esta CPI ela passe a ser permanente. Uma comissão permanente de fiscalização e combate à sonegação no Estado. Mas Wilson, aí volta o mesmo ponto da referência. Se os grupos econômicos, não é só o agronegócio, não, é todos os grupos econômicos, urbanos, rurais, de mineração, etc., eles dominam todos os estados federados, eles dominam os municípios, eles dominam o país. Quer dizer, se eles dominam, vamos dizer, baseado em que você tem a ideia de que esse Estado mínimo, que até final de 2018, a Previdência tinha a receber dos sonegadores. Mas isso o governo passou uma borracha e teve que aumentar a idade, etc. A mesma coisa aqui em Mato Grosso. Então, o meu questionamento é o seguinte: é que eu, de fato, de verdade, eu não acredito que nesse modelo de Estado mínimo, ou Estado necessário, dominado por grupos econômicos, vamos dizer, os interesses da sociedade, vamos dizer, da grande massa de população excluída, vamos dizer, ter condição de receber o dinheiro necessário. O Wilson pode falar agora de como é que está essa convivência com os demais deputados, né? Muitos têm acompanhado você nessa questão da CPI, no sentido de, junto, aprovarem esta proposta e de tornarem a Assembleia não só aquele espaço ali de articulações, de interesse, mas de efetivo fortalecimento da estrutura estatal. Enoque, muito boa sua pergunta. Na verdade, ainda os parlamentos no Brasil ainda sofrem muita influência do Executivo. O Executivo é quem mais aprova legislações. Mais de 70% das leis aprovadas nos últimos 50 anos pelo Congresso Nacional têm origem no Legislativo. O Legislativo passa o ano inteiro votando medida provisória. O tempo todo. Vota só a pauta que o Palácio do Planalto estabelece. E assim é em Mato Grosso, em Goiás. Então há uma influência fortíssima do Poder Executivo sobre o Legislativo. Ainda há. Nós estamos fazendo a CPI. No começo, o governo não viu com bons olhos a CPI, mas com o decorrer do trabalho, sentindo seriedade, sentindo firmeza nos resultados, o governo começou a simpatizar com a CPI. Então, hoje, eu posso afirmar que, por parte do governo estadual, há uma simpatia. Há uma simpatia até porque está saltando aos olhos. Semana passada foi preso um caminhão aqui no posto fiscal Flávio Gomes. A nota dizia que ele estava trazendo sucatas para Cuiabá. Sendo que Cuiabá exporta sucatas para Belgo em BH, para São Paulo. É o inverso. Isso chamou a atenção do fiscal, um fiscal inteligente, falou: não, amigo, você está trazendo sucata para Mato Grosso, deixa abrir, abre o caminhão. Abriu, era um descaminho de pistões, de equipamentos. Para a indústria. Para a indústria, mais de 1 milhão de prejuízo para o Estado. Tivemos aí no final do ano um avião que aterrissou em Goiânia com mais de 200 quilos de ouro. Todo vindo de Colniza, sem pagar impostos, sem registrar absolutamente nada. Temos aqui pelo menos 3 usinas de etanol em Mato Grosso,
que praticamente não pagam nada, absolutamente nada de imposto. Na área de frigorífica, a JBS todo ano recolhe mais um pedaço daquele que ela sonegou. Quer dizer, então, a coisa é generalizada. Se nós tivermos 18% de sonegação no agro, isso dá 7 bilhões e 700 milhões ano. São 30 bilhões num governo de 4 anos. É muito, Wilson. Vamos colocar 9%. Se for metade da sonegação, se for 25%, dá 2 bilhões por ano. E os seus parceiros, deputado, têm, evidentemente, somado com você nisso? Tem somado. Nós já trouxemos, por exemplo, pela primeira vez o presidente de uma empresa do porte, da AMAGE, foi à CPI. Várias vezes o Iraí foi convocado, o Blair, enfim, eles nunca foram. Pela primeira vez um presidente do grupo poderoso como é a AMAGE sentou na CPI. O Judinei Carvalho esteve lá, prestando contas, teve que depois encaminhar documentos à CPI, nós estamos analisando. O senhor Júnior Mendonça esteve sentado lá. O senhor Aldo Locatelli esteve lá. O senhor Dilson Funari esteve lá. E outras pessoas irão lá. Então, a CPI está tomando um corpo que o colégio todo de deputados hoje entende que ela vai ser benéfica ao Estado. Zé Carlos Dias. Boa tarde, deputado Wilson Boa tarde, Zé. Eu vejo que essa discussão ela caminha para algumas diretrizes, algumas coisas que possam ser tomadas, que possam contribuir para que Mato Grosso, né, não se afunde nesse mundo de sonegação, que é sabido por todo mundo, ele existe. Agora, ele existe também porque o Brasil, a partir do momento da redemocratização, ele assumiu um modelo de governo, que é o modelo da coalizão governamental. Isso em todas as instâncias, no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Isso foi transportado para as universidades também e para todas aquelas instituições paralelas que o governo mantém, né? Você tem um governo com um gigantismo tremendo nisso, mas todos no arcabouço do governo de coalizão. O governo de coalizão ele produziu o quê? A coalizão eleitoral, a coalizão empresarial, a coalizão política e a coalizão governamental, que é a geradora de tudo isso aqui. Como combater isso aqui, se não combater antes as reformas que o país precisa no seu modelo institucional? Por exemplo, a Lava Jato, que se fala tanto na Lava Jato, todos os escândalos de corrupção que aconteceram no país inteiro, nos outros estados, na maioria dos grandes municípios, nada mais é do que uma plantação da Lava Jato grande criando as Lava Jatinho. O modelo é o mesmo. Então é um modelo que tem que ser, que é sustentado por governo de coalizão. Na própria Assembleia Legislativa, nessa última eleição, nós tivemos aí a eleição de uma parcela grande de novos deputados, que poderiam supor descompromissados com aquilo que está do outro lado. Não digo que todos aqueles que permaneceram pela reeleição tivessem ou não compromisso com esses vícios que a gente vem experimentando até agora. Mas se não desmanchar esse modelo, não tem como sair do lugar. E eu vejo também, eu convivi com o grupo do Blair Maggi, em 2002, quando ele se elegeu e tomou posse, veio desde uma sondagem que ele vinha fazendo em torno de 8 a 10 anos antes, né? Em torno de 92, 93, com algumas, como chama, aquelas caravanas que ele fazia, subindo estrada pela BR-63, estradeiro. Estradeiro era uma desculpa para reunir um monte de gente para defender uma causa que viria a desaguar na candidatura dele em 2002. E aquela candidatura era uma candidatura para tomada de poder e para não devolver poder. Tanto é que, se você for analisar hoje, o senhor Blair Maggi está ora em Blumenau, ora em Santa Catarina, lá em Florianópolis, em Camboriú, e ele se diz afastado da política, mas ele nunca esteve tão presente na política como ele está agora, manobrando com maestria para que essa próxima eleição aí facultativa do Senado seja um processo eleitoral que, na minha opinião, ele está esperando sobrar uma bagunça entre todos para ele chegar e falar: se ninguém se entende, eu sou o salvador da pátria e eu sou candidato. Em nome de vocês, eu quero dirigir novamente a minha liderança em Brasília em prol da governança e do engessamento desse Estado, como ficou engessado nesse tempo todo. Eu pergunto para o senhor, como desmanchar esse novelo todo sem que se façam reformas efetivas dentro do processo eleitoral, do processo judicial, do judiciário,
e tantos outros que atravancam o crescimento disso. Tem recurso para tudo. Nada está sendo resolvido, está tudo empurrado com a barriga. O Senado Federal acabou essa semana de dizer, olha, não vai ser bem assim, nós não sabemos nem se vai ter eleição, nós estamos querendo que nem tenha. Até a Selma recorreu, né? O Supremo. É uma coisa triste, uma coisa saudável, ver que o senhor tem um olhar diferente para tudo isso, quer mudanças de verdade, quer resolver os problemas, porque dentro dos recursos que o senhor elencou aqui, dá certamente para transformar o Mato Grosso na Califórnia brasileira. Zé, muito boa a sua avaliação. O Brasil tem um problema de origem, né? Com a independência, Dom Pedro montou um pacto federativo que nem a República conseguiu desmontar. Você tem hoje uma centralização na União, ela tem hoje em torno de 62% de toda a arrecadação em suas mãos. Com essa arrecadação, ela põe governadores, prefeitos, tribunais de joelho. Vem a República, os partidos, todos os viés, exceto os comunistas, chegaram ao poder. Ninguém conseguiu modificar esse pacto federativo. E aí você tem dois caminhos, ou vai para a revolução, ou vai para as reformas. Eu sou de um partido reformista. Vargas fez uma revolução. Vargas não precisou governar com coalizão. Industrializou o país. A coalizão normalmente é um trouxe uma modelo legislação social para os trabalhadores, e não é à toa que Vargas é considerado até hoje o maior presidente que o Brasil teve. Então, dentro dessa sua ótica de governar com coalizão ou sem coalizão, talvez o único que tenha governado na República sem coalizão foi Vargas, e fez muita coisa. Agora, o Bolsonaro está tentando. Ele trabalha forte, fala, tem essa narrativa de que ele não aceita um governo de coalizão, não aceitou tomar lá da cá para compor o ministério, não aceitou tomar lá da cá para compor com a mídia, não aceitou, enfim. É uma provocação extraordinária sua. Eu acho que o que o país precisa é aquilo que Jango dizia lá nos anos 60, as reformas de base, é aquilo que Fernando Henrique iniciou também, as reformas estruturais, previdenciária, tributária, política, enfim. E o Lula, na minha opinião, a grande crítica que eu faço ao governo do Lula, que teve muitos avanços, especialmente para os mais pobres, a grande crítica é que nem Getúlio teve o nível de popularidade que o Lula teve. Nunca antes na história do país, um presidente teve tanto apoio popular como o presidente Lula. E ele tinha que ter pego esse apoio popular, essa gordura, queimado um pedaço dela e concluído as reformas. Na minha opinião, foi o grande problema do nosso governo. Enfim, outras coisas, na minha opinião, são menores. O grande que o Brasil paga caro é o Lula não ter aproveitado o prestígio popular que ele tinha para fazer as reformas. Deixa eu complementar uma coisa aqui. Para acabar com o governo de coalizão, precisa acabar também com outro modelo de solução das crises nacionais que insistem em persistir com ela. Que a cada momento que tem qualquer sistema que diverge, que tem um desencontro entre as ideias, querem fazer acordo. Acordo não resolve o problema. A Espanha é sábia nisso. O professor de história conhece muito bem o que aconteceu na Espanha, né? O deputado e professor de história. A Espanha saiu da sua grande crise e reconstruiu o país através de um pacto, né? Esse pacto ele foi assumido por toda a classe política, reuniu todas as correntes e criou-se um modelo de um país que pode andar para frente, né? Professor, aqui, enquanto não tiver pacto e tiver seguindo os acordos se faz entre pessoas, pacto se faz pela sociedade. Joacir, com todo respeito, e como diz os advogados, data vênia, eu acho que o Bolsonaro vende uma coisa e faz outra. Não é bem assim. Ele manteve e está mantendo um monte de ministro através das articulações e das cotas partidárias. Todas as representações federais dos estados foram indicadas pelos vários partidos. E tem outro aspecto, o seguinte, ele não tem, na minha opinião, nenhum respeito pela democracia inteira. Você viu o que agora que ele falou?
quer dizer, você sabe mais do que eu. O que é que ele falou? Que se os estados zerarem o imposto sobre combustível, eles zeram o imposto federal. Ora, o imposto federal dos combustíveis é desse tamanhinho. Quer dizer, o do coisa é desse tamanho, é 20 e tanto, 30%. A receita dos estados é 22% do bolo tributário. Quer dizer, isso não é pacto, não é um modelo novo, quer dizer, é um modelo populista, de direita, extremamente autoritário. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que repensar. Da minha fala, quer dizer, pode até dar certo na economia, mas em termos sociais, o governo Bolsonaro, isso eu afirmo hoje, daqui 3 anos a gente pode ver, vai terminar numa época com muito maior conflito social, maior empobrecimento do que ele pegou com todas as mazelas que aconteceram durante os governos anteriores a ele. Eduardo Gomes tem um... Deputado, eu vou esquecer o Bolsonaro, que o problema nosso é aqui. Não, Barriga, porque o pau pega Bolsonaro aqui. põe fogo, né? Veja Falei bem, Bolsonaro, esquenta. A proposta sua de moralização, de arroxo, de fiscalização em cima da sonegação, vai ter o paletó, tem vários outros que nós vamos Caixa de abrir. papelão. Caixa de papelão do Zé Domingos, tem muita gente envolvida nisso. Mas qual é a legitimidade moral da Assembleia para chegar? Você fala assim, nós estamos fiscalizando. Mas quem é o senhor para fiscalizar? Não estou me dirigindo a você especificamente. Ao poder. Ah, poder. Né? O Wilson não apareceu no livro. Não, ele também sofre investigação, ele Mas também na sofre lista do processo. Riva, não. Não, na lista do Riva não, mas ele tem os dele também. Não apareceu. A Justiça Federal pediu bloqueio de Tô bens fora. dele. É um fato Diz que agora notório. Comentário do deputado agora, Está em cima das andar 3 na colocações. Assembleia agora. Essa sua tese, Eduardo, ela já foi objeto de uma discussão num grande jornal do país, mais ou menos assim, será que alguém que está enlameado só faz coisas enlameadas? Que jornal foi esse? Folha de São Paulo. Ele não tem condições de fazer algo positivo? Então, eu acho que apesar da situação que alguns parlamentares se encontram na Assembleia, é possível avançar. Tanto é que a CPI já avançou. A CPI conseguiu fazer um trabalho de 6 meses no setor de combustíveis e provou de que há 18% de sonegação no setor de combustíveis. Agora nós fizemos já todo o calendário para trabalhar na área da mineração, no frigorífico e no agronegócio. Então, é um processo, você vai caminhando passo a passo. Mas a CPI vai terminar em pizza. Nenhuma termina em pizza. O problema é que a CPI, no parlamento, ela investiga. A segunda etapa, quem faz é o Ministério Público. E a terceira etapa, quem julga é o Judiciário. Você lembra, você estava aqui, na questão da greva divisa. 336 mil hectares de terra em Guarantã, Novo Mundo. Depois de 20 anos que a CPI apontou culpados e modus operandi, as terras voltaram para o Estado. Foram 20 anos. A greve divisa... Governo Jaime Campos. Final do governo Jaime Campos de 94, com o mesmo procurador Chico Lima, com o Vadir Lacerda, procurador, mais um lá de Primavera, pegaram 336 mil hectares, exatamente ali. Nós conseguimos reverter isso. Nós conseguimos devolver as terras ao Estado. Então, a Lava Jato, que é a operação mais aplaudida no país, pilotada pelo ex-juiz Sérgio Moro, o início dela é numa CPI, é a CPI do Banestado, com o Antero Paz de Barros. Lá que o Antero, pela primeira vez, o Brasil começa a investigar doleiros no Brasil. A primeira investigação sobre doleiros foi feita por uma CPI do Senado. Aquela que prendeu o Celso Pitta, aquela confusão toda. Depois, em cima dessa documentação, é que a Procuradoria da República do Paraná e a Justiça Paranaense mergulham e criam a chamada Lava Jato. Então, sempre tem algo positivo. Por mais que há deputados ali respondendo a processos, por mais que há deputados delatados por José Riva, delatados por outros, é possível avançar. Eu acredito, sim, piamente, que essa CPI aqui vai trazer bons resultados. Eduardo. Agora, na questão da pergunta dele, por exemplo, agora está tendo um movimento na Assembleia para antecipar as eleições que estão marcadas lá para frente. Da mesa? Na mesa, eleições da mesa. Antecipar a eleição por até um respeito ao processo de gravidez da deputada. Né? Não seria um primeiro passo
para começar a desmontar uma coalizão dentro da Assembleia que vem se perpetuando no poder e desenhando, inclusive, a prorrogação por mais anos do atual presidente. É a terceira vez. Diretora. Com a mesma mesa diretora. Na época do Riva É teve a mesma problema pela diretora, não é a continuidade. mesa, né? Agora, o modelo está sendo seguido, é o mesmo. É continuidade também. Olha, eu acho isso pouco relevante para a sociedade. Se fizer eleição em abril, vai ganhar Botelho. Se fizer em agosto, vai ganhar Botelho. Se fizer em dezembro, vai ganhar Botelho. Por que ganha sempre o Botelho? Não sei, porque poder tem mais econômico? capacidade de Porque é articulação. formada a coalizão. Ele tem mais capacidade de articulação. Tradicionalmente, Pode a fazer em Assembleia abril, vai dar reelege, ele. né? Se fizer em agosto, vai dar ele. Se fizer em dezembro, vai dar ele. Sou eleitor do Botelho? Votei no Botelho. 2 vezes. O senhor, ao Então, longo... tanto faz fazer em abril e agosto. Então, mas São justamente por 24 isso, porque aí o deputados. processo é realmente não Senhor, tem o eleição. O mais importante não é a data da eleição da mesa. Isso é São de as menos. articulações que estão É aí. de menos. É você ter alguém que tem uma plataforma, que tem uma proposta clara de melhoria, de fazer o FIPLAN tornar cada vez mais transparente, de ampliar o número de audiências públicas, de debater o orçamento com sinceridade com a sociedade, de fiscalizar o Poder Executivo com rigor. É isso que interessa. Se vai ser em abril, em dezembro, em janeiro, isso é de menos. Uma pergunta voltando à questão da CPI. Vocês constataram documentalmente, tal, que setor X sonega tanto, dá tantos bilhões. Isso. Eu pergunto, o que o governo do Estado tem feito, através da Secretaria de Fazenda, para recuperar e acionar essas pessoas, esses grandes sonegadores? Ah, bom, aí quem tem que responder é o governo do Estado. Não, né? porque Teve você uma tá audiência Mas na pública. segunda-feira, professor Joacim, nós vamos, na segunda-feira, entregar ao governador, todos nós da CPI, vamos entregar a ele em mãos o relatório para que ele tome as providências. Nós vamos entregar em mãos o relatório. Essa usina no município tal é sonegadora. porque O se senhor vai for colocar um a fiscal na guarda só da porta, o justiça- senhor vai colocar o medidor de vazão, está aqui. O parlamento apresentou o senhor não pode ser negligente. A não ser que, aí, como diz o Eduardo, tem alguma Não, coisa aí. mas eu digo O senhor vai seguinte, saber aqui, ó. Está aqui a sonegação. Vamos Este é apertar. sonegador. Não, aí- Vamos apertar o governador. Esse medidor de vazão é fácil de se instalar? É fácil e barato. É barato? É. E- Em relação ao tamanho da Os senhores usina, vão sim. cobrar do governador que faça isso. Sim. Semana passada tivemos aquela Por audiência. exemplo, por que os governos do agronegócio instalaram tão poucas balanças nas rodovias nas do Estado? estradas, exato. E Por que acabaram será? com as que tinham. Estão sempre reclamando que as rodovias estão destruídas, os caminhões passam É super aquilo que o Joacim pesados. colocou. Ninguém chega ao poder, ninguém chega descomprometido. Ou é com a sociedade, num compromisso, num contrato social puro, legítimo, feito nas ruas, ou é com os setores. Financia a Sim. campanha. E aí esses setores vão cobrar. O agro não quer pôr balança. Como diz a história, O não há agro não almoço quer de que... graça, Eu né? estou atrás, a CPI está atrás daquela documentação das exportações de 2013 a 2016, que o Supremo Tribunal Dias Toffoli já mandou o Galo entregar a documentação para o Não TCE entrega. desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses que o Supremo mandou entregar. O galo não entrega Não, o galinho. O Essa táxi, briga de o táxi gado, não né? entregou em 2018. Com O você táxi lá não dentro. aceitou, comigo lá dentro, não aceitou entregar. E agora o novo governo não aceitou entregar. O que há de comum? É o predomínio É o galo. do setor É aí que eu econômico. digo, por quê? Como Porque é o galo. parte dessas exportações não é verdadeira. Parte dessas exportações só vai à nota fiscal. É Parte não desloca a mercadoria fica no mercado interno, É só é cruzar. comercializada no mercado interno e não paga os 12% de CMS. É só quando cruzar comercializa. os dados. É só da cruzar os dados com a Receita exportação. Federal. Deputado, É isso que eu quero. O seu É isso que partido- eu quero, mas tem 4 meses que o ministro-presidente Dias Toffoli determinou a entrega dos documentos para o TCE e nós pedimos compartilhamento, que não entregam. Segunda-feira eu vou cobrar do governador de novo. deputado, vão levar seu discurso para a Al- prática. Você estava lá. Na audiência. Você não assistiu eu cobrando dele isso? Governador, Galo, você não vai entregar o documento? Você ficou satisfeito com aquela audiência? Na Eu audiência, acabei saindo no meio. mas lá ficou comprovado, né, através de números do próprio do Galo, né, que existe um superfaturamento de setores do É o comércio. submarino, né, amigo? É o submarino, né? Exato, o A sub- carona amiga, né? 300%, 400% de lucro em cima dos produtos. E aí o governo identifica isso, mas e as providências para que
esse ganho exagerado dos setores empresariais seja contido. Sim, não sim. aparece? Sim. Bom, diz o governo que através da Cefaz e do PROCON está apertando essa margem de lucro. Por quê? Poderia apertar não só o setor dos combustíveis. É a né? carona amiga, né? Quem faz a fama, põe a cama. O dia que você fazer uma fama de um homem bom pagador, o dia que você deslizar, não, ele é um bom pagador. Você fazer a fama, que você é galã, por mais que você tente andar certo, não, ele tem esse defeito. Então, quem faz a fama, põe a cama. O governo anunciou o aumento. Ele reduz os incentivos fiscais, por consequência, a margem de lucro das empresas diminuiria, passou para a opinião pública que haveria aumento a partir de janeiro. O que os empresários fizeram? Tchau. Deputado, o senhor Vai ficar em quem a culpa? Ninguém anunciou que ia aumentar. Então ficou a culpa no governo. O governo que aumentou, porque ele vem falando faz tempo que ia aumentar. A Assembleia debateu, fez sessão, varou madrugada, discutindo que ia aumentar, é o governo que aumentou mesmo. Aqui Aproveitou a você carona. entra nos supermercados aqui de Cuiabá, está lá a plaquinha, né? Sim. Estamos aumentando porque o Sim. governo aumentou. O senhor- E ninguém manda tirar as O plaquinhas. governo aumentou no etanol 0,6 centavos. Aliás, 6 centavos. Aumentou 6 centavos. Nenhum posto de Cuiabá aumentou só 6. Ele aproveitou e empurrou mais 20, foi para 26. Esse aqui empurrou mais 30, foi para 36. Aqui empurrou mais 10, foi para 17. Por quê? Porque já tinha feito a fama. Todo mundo sabia que o governo mandou aumentar. Então aproveitou a carona. Mais aumentar, mais. Eduardo vai Moraes. pagar. O senhor está com um discurso contrário ao agronegócio. O seu partido vai disputar a eleição suplementar agora ao Senado. E o pré-candidato seu é o Nilson Leitão, que presidia a frente da agropecuária no Congresso Nacional. Eu ouvi isso dele, ouvi do Rogério Salles. O senhor vai contradizer o seu discurso ou vai ficar contra o Nilson, em defesa, contrário ao agronegócio? Eduardo, Ele decide. primeiro eu quero deixar claro que reconheço que o Mato Grosso deve muito ao agronegócio. Muitos do agro enriqueceram legalmente, com muito trabalho e honestamente. Agora, isso não impede de eu reconhecer no segmento falhas e apontar caminhos para resolver. Você sabe o quanto eu ajudei o Grupo MAGE a implantar a hidrovia Madeira Amazonas. Você sabe seu disso. irmão secretário de Nos Agricultura, livros todos da família tem agradecimentos a mim, a meu irmão. Você sabe disso. Eu sou o autor da lei que criou a granja de qualidade em Mato Grosso para suinocultura. Sou autor. Mas e o Nilson Leitão? O Proalmate, eu era secretário de Estado. Eu sentei com o senhor André Maggi, Clóvis Vetorato e Dante. Dali nós construímos o programa de algodão para Mato Grosso. Facual ou Eu sou reconhecedor da importância que o agro trouxe à economia. Mas não quer dizer que o agro seja perfeito, que não haja problemas nessa relação. E todo lugar tem marido e mulher, pai e filho, padre e cristão, qualquer lugar há problema, tem que sentar e conversar. Olha, eu reconheço que errei aqui, vou me corrigir, eu reconheço que você precisa melhorar. O que precisa, o agro tem que ser honesto com o Estado. Mas o senhor vai apoiar O agro não Nilson? paga imposto. A Lei Candir, desde setembro de 96, não se paga imposto para exportação. Para exportação. Por que ele finge que exporta tudo e uma parte volta? Imposto. Por quê? Não tem imposto. O Estado tem jogado limpo com Uma eles. sacanagem dos produtores. Por que isto? E o Por que não governo coloca as federal não balanças paga. para preservar o pavimento, a base, O senhor subbase? foi secretário de Agricultura quando surgiu a Lei Candir. Tinha um conto em 96. Você É coincidência. Tinha controle sobre o agro. Qual foi seu papel para enfrentar isso? Não, a lei estava começando, né? Eu entrei em agosto de 96, a lei surge em setembro de 96, e eu depois deixei a secretaria em fevereiro, fiquei pouco tempo, né? A lei ainda estava maturando, na verdade. Mas a verdade é o seguinte, eu não sou contra o agro, em hipótese nenhuma. É uma regulação eficiente. Eu quero que o agro jogue limpo com o Estado, limpo. Havendo falhas, que haja correção. O senhor começou lá com o Dante de Oliveira, como subsecretário de Serviço Urbano, tem uma longa carreira política aqui no Estado, umas idas e vindas, troca de partido, e recentemente o senhor está anunciando que deixa de ser aquele opositor, aquele crítico do Mauro Mendes, para, inclusive, talvez compor a sua base, né? Fala-se até que o senhor pode ser líder do Mauro, de repente, lá na Assembleia. Como é? Aí, o assessor muito eficiente invade a nossa entrevista para dizer que você tem uma agenda. Isso já está listado.
Mas é o nosso assessor, né? Ele Rafael Costa. ele discorda do comando que nós estamos dando a entrevista e acha que tem que tirar o deputado aqui. É só no seu programa que você não Mas o deputado, ele tem aqui. Ele não deu a resposta do Wilson. Ele é capaz de dizer, Doc, não dá mais. Ele vai dizer, não precisa do assessor. Só mais mas 15 minutos. tudo bem. Tem mais 15 minutos. Deputado, Então, deixa eu responder ao assessor. não, Você vai deixa eu- sair ou não? Deixa eu perguntar, então, para o seu eleitor, aquele eleitor que ouvia lá no início da sua carreira dizer, Wilson está com medo, lembra disso? Era uma frase que a sua propaganda Sim. exibia muito. Hoje, o senhor fazendo esse acerto com o Mauro Mendes, como é que passa para o eleitor essa sua trajetória? Enoque, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer o meu eleitor. Primeiro, eu tenho feito pesquisas, eu coloquei no meu Facebook, já fiz reunião com o nosso pessoal da capital e tenho procurado ouvir o meu pessoal do interior por WhatsApp, ouvir por telefone, enfim. Eu nunca fiz política sozinho. Então essa decisão não é só minha. Eu estou repartindo essa decisão com a minha base. Posso afirmar hoje que mais ou menos 70% dos ouvidos acham que nós temos que compor com o governo. A minha base, Até hoje, nesse momento, a minha base tem sinalizado que nós devemos compor. Qualquer composição que haja com este governo, ela será explicitada à sociedade. Em cima de que bases nós fizemos essa aproximação? Em cima de que assuntos? Estou saindo agora, tenho uma audiência com o secretário Mauro Carvalho e com o reitor da Unemate. para tratar disso, não? Para tratar disso. Um dos itens passa pela Unemate. Eu quero a Unemate em Cuiabá. Então eu estou tratando de forma república. Isso é um furo. Estão divulgando aqui. Tá. Isso é um Wilson no furo. governo, Sim. o Nemate Cuiabá. Sim. É um furo. Eu não sei se o governo vai concordar, mas eu tenho colocado uma série de condicionantes, todas republicanas, e que serão explicitadas publicamente para a sociedade. Dando certo numa entrevista coletiva de imprensa com o governador, para que ele confirme quais foram as bases do entendimento. Ok? Por que é que você admite a aproximação com o Mauro? Porque o Mauro tem feito um governo que vem ao encontro daquilo que eu acredito. Diminuição do tamanho do governo, redução de secretarias, de autarquias, redução do custeio da máquina, gastar menos com gasolina. Quando ele propõe a reforma previdenciária, eu sou a favor da reforma previdenciária. O PSDB começou esse assunto em 95, quando trocou o tempo de trabalho por tempo de contribuição, criamos o fator previdenciário, apoiamos o Lula quando ele taxou os inativos em 11%, apoiamos o Lula quando ele acabou com a aposentadoria integral, apoiamos a proposta do Michel, que não chegou a ser. O Brasil precisa equacionar a questão da Previdência, mas no mesmo tempo, na outra ponta, combater os sonegadores, receber de quem deve a Previdência, fazer esse encontro de conta rigoroso, usar a força do poder estatal. Então, o governador Mauro Mendes está retomando as obras do Rodoanel, que é uma obra que eu projetei para Cuiabá, comecei essa obra em Cuiabá. O governador Mauro Mendes está anunciando aí que pode fazer uma conciliação no projeto do Cota Zero. Eu estou intermediando em favor dos pescadores, da cadeia, toda da cadeia produtiva da pesca. Ele admitiu renegociar essa questão, nós começamos a conversar esse assunto. Ele admitiu instalar ainda este ano um centro diagnóstico para crianças suspeitas de dislexia, de autismo, de descalculia, disgrafia, síndrome de Down. Então, se houver um entendimento, isso será em cima de assuntos republicanos. Sobre esse assunto republicano, a Unemate em Cuiabá é o campus de Várzea Grande, onde está sendo construído, ou um campus aqui em Cuiabá? Boa pergunta. Aquele campus é da UFMT. Não, mas tem dois. Toda a área da UFMT de engenharias, todas as engenharias passarão a pertencer a Várzea Grande. Esse outro eu não sei te responder. Mas eu quero a Unemate em Cuiabá. Nós temos condições de 1 ano, 2 anos, já fazer os primeiros vestibulares. Essa é uma das condicionantes que eu estou colocando. O governador não disse sim nem não. Até semana que vem eu sento com o governador. Minhas condições são essas. Não serve, eu toco a minha vida aqui no Bloco Independente. Serve, posso apoiar o governo. Wilson, antes que você saia atendendo ao seu assessor, Rafael Costa, precisamos falar lá que
você na Bahia, você foi criticado nas redes sociais. Os meus pelo- amigos. Pelo grande Ivan Belém. Ele Meu amigo. ficou estupefato quando viu você pegando, botando um Litoria. negro né, forte e tal, para carregar você pelas ruas da Bahia, dentro de um Moreno, carrinho. hein, Renato? Moreno alto, bonito e sensual, né? Isso. Não, primeiro mandar um abraço para o Ivan. Eu conheço desde o pai de Ivan. Rubens Belém foi vereador pela Lixeira, grande vereador por Cuiabá, uma família de gente honrada, digna, trabalhadora, e o Ivan, como um crítico construtivo como é, tem todo o direito de puxar minha orelha. Então, quero deixar aqui um abraço. O Adir Sodré também puxou minha orelha. Gente que já votou em mim, que faz parte. Acontece que Morro de São Paulo é o terceiro ambiente mais visitado turisticamente da Bahia. Primeiro Salvador, depois o sul da Bahia, na região de Porto Seguro, e Morro de São Paulo. Eu não conhecia, a minha esposa queria conhecer. Aí foi eu, minha esposa e meus 2 filhos. Quando chegamos lá, fomos surpreendidos que lá não tem automóvel. E é um ladeirão. E lá o táxi, o Uber, é o carrinho. E eu, como sou divertido, alegre, rapaz alegre, Adriano não quis ir, os guris ficaram, falei, não, vamos embora. Eu dei, brinquei, aí entrevistei o rapaz também concedeu uma entrevista agradável. Pode dizer a você que 98% entendeu que foi uma coisa As graciosa, pessoas alegre. utilizam muito lá, todos. Todo mundo utiliza, carrega mala, Os carrega turistas mochila, e os, as pessoas. os moradores. O símbolo de Nova York é um táxi. O símbolo de Morro São Paulo é o carrinho de mão. É o táxi. Se você, Uber urbano. se você entrar no Google agora, você vai ver o símbolo, é isso. É o E se tirar o carrinho, perde a graça. Mas tem alguns que acham. Ao longo dessa... Eu sou autor de leis de Mato Grosso que procura construir igualdade racial. Por exemplo, eu fui premiado em 2008, eu e a Jaci, nós recebemos um prêmio nacional do Instituto Paulista Mama África, que reconheceu Cuiabá como a melhor política pública do Brasil na promoção da igualdade racial. Criamos cursinho pré-vestibular para afrodescendentes, criamos as cotas de 50%, na Bolsa Universitária 50%, e fui o primeiro prefeito de capitais do Brasil a introduzir ensino sobre a África na rede municipal de ensino. Então, por esse conjunto da obra, nós somos premiados nacionalmente. Sou autor de uma lei estadual deste ano passado, que garante em todos os concursos públicos 20% das vagas para delegado, para juiz, para tudo, para afrodescendentes. Então, eu relevo o aí... cinto de segurança é uma lei de soltura. É minha autoria. Relevo aí o Ivan, o Adir, que eles têm direito de puxar minha orelha, dar cascudo em mim, mas não passou de uma brincadeira, jamais eu usaria isso para contradizer toda uma história minha de defesa da promoção da igualdade racial. Ao longo da sua caminhada, o senhor tem perdido eleitores, alguns acham que o senhor tem se elegido sempre aí na rabeira e tal, e que o próprio PSDB, depois do falecimento do Dante, ele se esvazia aqui na região. Né? O senhor acha que o PSDB, com todas essas dificuldades, né, ele sobrevive à eleição de 2020, ele terá um candidato em Cuiabá, terá a prefeita Thelma ousará ser candidata à reeleição em Chapada com os índices contrários a ela, que estão muito fortes. Como é que o senhor avalia isso, o senhor como dirigente desse partido? Enoque, o PSDB tem 755 prefeitos no Brasil, dentre as quais a maior cidade do país, que é São Paulo. Em Mato Grosso, nós somos também o partido que mais tem prefeituras, temos 32 prefeituras. E o partido vai apresentar agora, em março, o seu novo programa. Nós nos debatemos ano passado, em vários encontros, simpósios, sobre 40 temas atuais da sociedade. E o partido tem mudado de posições também, em relação a uma série de temas nevrálgicos, polêmicos, e vai apresentar uma nova cara ao país. A mocidade tem assumido direções importantes. O presidente agora é um jovem, que é o Bruno Araújo. Temos o governador mais jovem do país, que é o Eduardo Leite, fazendo uma revolução no Rio Grande do Sul. Disputou a eleição dizendo que não seria candidato à reeleição e não será. Está fazendo o que tem que ser feito no Rio Grande. É o primeiro governador nos últimos 50 anos com coragem de fazer o que está fazendo. De 50 e tantos deputados, ele tem 90% da base, inclusive, da oposição apoiando as medidas dele. Então, o partido está se renovando, está se reciclando, e eu não tenho nenhuma dúvida que o PSDB, como o PT também, continuarão sendo atores importantes no cenário nacional, provocadores de debates interessantes, para que a sociedade continue avançando.
não podemos retroceder, temos que continuar avançando. Cuiabá apoia Emanuel. Cuiabá nós já temos um candidato a prefeito, que é o empresário Luiz Carlos Nigro, da Rede de Hotéis Mato Grosso, Paiaguás. Ele autorizou o partido a trabalhar o seu nome. Então nós já temos um nome, o pré-candidato, que é o Luiz Carlos Nigro, que vem a ser primo do Dan de Oliveira, filho do Leopoldo Nigro, da dona Lourdinha. E ele já esteve do dois lados do balcão. Ele é empresário de sucesso e já foi secretário adjunto de Estado da área de turismo. Estamos, então, concluídos, né? O Wilson, o assessor continua batendo lá. E nós agradecemos a você. Certamente nos encontraremos outras vezes, né? Já nos encontramos muito e continuamos essa caminhada. Enoque, eu que agradeço. Fico feliz de que o programa continua no ar, cada vez assim como já mudei de partido, já mudou de tamanho, de plataforma, de rádio para TV, para site. É a vida. O nosso grande ídolo, Raul Seixas, dizia o quê? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. O mundo evolui, as coisas avançam. O que era certo ontem, amanhã pode não ser. E é por isso que os alunos sempre passam os professores. Se fosse o contrário, o mundo seria estático. Então, agradeço aí o espaço, parabéns pela pleiade de gênios, né, de José Carlos Dias, jornalista lá da Band de Tangará, o professor Joaci da Silva e é o nosso veterano. Eu saio sem a resposta sobre o Nilson Leitão. Não, eu vou falar. O Nilson Leitão é o único filiado ao PSDB que procurou a direção estadual do partido e nacional e comunicou seu interesse em ser candidato a senador. O Nilson Leitão tem uma proximidade com o agronegócio? Tem, intensa. Presidiu a frente em Brasília. O Nilson Leitão foi cotado para ser ministro da Agricultura, junto com a Tereza Cristina. Tem um amplo espaço e é o nosso pré-candidato ao Senado. Há também especulações. Então, o PSDB, até agora, oficialmente... Há informações, ele não falou com você. Há informações de que chegou até mim, de que ele tem interesse também em disputar. Tá? Então, hoje, quem oficializou o desejo é o Nilson Leitão, mas há conversas. Então, nos próximos 15 dias, o PSDB vai definir, nós vamos ter candidato ao Senado. Agradeço a você que acompanhou mais uma vez essa edição. Semana que vem estaremos de volta. Fique ligado.